Bem, pessoal, vamos iniciar então mais um encontro hoje, função quadrática, aula 2. Vamos lá, página 364, questão 7. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Pesquisadores controlam o processo, observando que Q é uma função quadrática e T é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram 0 hora, 1 miligrama, a 1 hora, 4 miligramas, 2 horas, 6 miligramas. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substâncias que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Após 1 hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual a... Então, aqui, ó, está acontecendo. A questão fala para a gente que é uma função quadrática. Trata-se de função quadrática. Então, ela vai ter essa forma. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E ele me disse aqui, ó, vou colocar o tempo em horas e aqui a quantidade Q da substância. Quando é 0 hora, quando está aqui na origem, está em 1 miligrama. Ó. 1 miligrama. Vem aqui, ó, 1. Esse aqui é o ponto 0 e 1. 0 para x e 1 para y. Depois a banca fala que é 1 e 4. Então, quando é 1, aí o y foi quanto? Ó? Vou colocar um pouco menos aqui. 4. Ficou aqui fora de escala, né? Não tem problema. Esse é o ponto 1 e 4. 1 para x e 4 para y. E de resto, 2 e 6. Então, 2, 6. Esse outro ponto, esse ponto e esse ponto aqui fazem parte dessa função quadrática. É o ponto, ó, 2 e 6, x e y. E a função, então, ela está aqui, ó. Isso aqui é uma curva, é uma parábola. Calma, eu vou conseguir. É isso aí. É uma parábola, uma parte aí dessa parábola. Bem, o ponto onde o gráfico toca o eixo dos y, esse é o C. Então, eu já sei que a minha função é y igual a x ao quadrado mais bx mais... Esse ponto, a ordenada do ponto, onde tocou o eixo dos y, é o C. Então, esse C é quanto? Ó? É 1. Isso de cara. Porque, ó, quando x é 0, o y é C. Ó. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 0, 0 aqui, 0 aqui. E o y é quanto? Ó? 1. Então, C é 1. Só de olhar para cá, já vimos isso. Agora, esse ponto 1 e 4, eu vou ter que substituir na função. Depois do ponto 2 e 6, eu vou substituir na função de novo. E aí eu vou fazer um sistema. Vamos fazer aqui, ó. O cálculo que a gente vai chamar de A. Vou aproveitar esse espaço aqui. A. A função é, primeiro, o ponto 1 e 4. 1 e 4, ele pertence a essa função y,
que é o mesmo do que f de x. No caso, f de t, né? F de t. Em função de t. Bem, esse ponto aqui, ó, veja, é x e y. A gente vai substituir na função. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais 1. O y é 4. Então, no lugar desse y, eu vou colocar o 4, que é igual a vezes o x é 1. Então, ficou 1 ao quadrado mais o b vezes o x, que é 1. Aí, mais 1 aqui, que é o c, que é 1. O C, ó. Beleza. Bora arrumar isso. Esse mais 1, a gente vai levar lá para o outro primeiro membro, no caso, que vai menos 1. Ficou 4 menos 1 é 3. 3, que é igual. 1 ao quadrado é 1 vezes A é A. 1 vezes B é B. A gente encontrou que A mais B é igual a 3. Vamos guardar essa informação. Então, A mais B é igual a 3, certo? Tudo bem. Cálculo B. No cálculo B, a gente vai usar o outro ponto nesse cálculo B. O ponto agora, ele é o ponto 2 e 6. O ponto 2 e 6, ele também pertence a Y, que é essa nossa f de t. Então, aqui é o x e aqui é o y. Eu vou substituir esse ponto na função. A função é y é igual a x ao quadrado mais bx mais 1. Bem, o y, ele é 6. Então, 6, que é igual a vezes o x. Mais o x é 2. Aí, ó, 2, só que é ele ao quadrado. Mais b vezes o x, que é 2. Mais 1. Vamos passar esse mais 1 para o primeiro membro. Ficou 6. Tá, mais 1 vai menos 1. 6 menos 1 é 5, que é igual. 2 ao quadrado é 4A, mais 2B. E vamos guardar aqui essa outra equação. O que é que nós temos? Nós temos uma equação em função de A e B e outra. Tem a equação 1, e a equação 2. Equação 2. Eu vou ter que fazer esse sistema. Eu posso fazer por substituição, por adição, comparação. Eu vou fazer por adição. Aqui aparece 2B. Eu vou tratar de aqui aparecer menos 2B, que quando eu somar vai ficar simétrico. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar essa equação todinha aqui por menos 2. Se eu multiplicar essa equação todinha por menos 2, aqui fica menos 6, aqui fica menos 2A e aqui fica menos 2B. Esse menos 2B eu vou somar com esse mais 2B e são simétricos. Veja só, vai ser aqui no nosso cálculo C, ó. Nosso cálculo C. Ó, 4A mais 2B, ó, 4A mais 2B é igual a 5. E essa outra eu vou multiplicar por menos 2. Vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes A é menos 2A, menos 2 vezes B é menos 2B, e menos 2 vezes 6, perdão, menos 2 vezes 3 é menos 6.
Aí, desse sisteminha aqui, ó, eu vou somar termo a termo. 4A menos 2A é 2A. Simplifica, ó. 2B com menos 2B é 0. Foi por isso que eu multipliquei por menos 2, para aparecer aqui o menos 2B e eu simplificar com esse mais 2B. Desaparece o B, que é igual. Aí eu tenho aqui, ó, menos 6 mais 5, menos 1. Então, o A vai ser igual a menos 1 dividido por 2. Encontramos o A da nossa função. O A foi menos 1 sobre 2. Beleza. Agora, esse A, eu vou substituir aqui nessa equação ou nessa, tanto faz. Para eu obter quem? Para eu obter o B. É indiferente, onde quer que eu coloque aqui. Eu vou pegar nessa primeira, bem aqui, ó. Cálculo que eu vou chamar de D. Cálculo D. Eu sei que A mais B é igual a 3. Então, o B é igual a 3 menos o A. Só que o A eu vou levar aqui, ó, tá mais A, vai menos A. Então, menos o A. Ora, mas quanto é o A? É menos 1 sobre 2. Então, menos o A, que é menos 1 sobre 2. Menos com menos é mais. B é igual a 3 mais 1 sobre 2. Ah, professor, se o senhor tivesse substituído bem aqui, ia ficar 4 dividido por 2, que era 2, e eu não ia ter que fazer uma operação com fração. Mas aqui você também não tem que fazer a operação com fração. É 3 mais meio. 3 mais meio não é 3,5? Pronto, 3,5. Mas se você quiser colocar a fração, 3,5 é o mesmo do que 7 dividido por 2. Não precisa fazer operação com fração. Certo? Muito bem. Como é que está a minha equação agora? Vou trazer aqui para o lado esse cálculo. Cálculo ABCD, cálculo E. É isso mesmo, pessoal. Cálculo E. A gente sabe que o y é igual a ax ao quadrado mais bx mais 1. Tá bem aqui, ó. É? Então, o y é igual. O a é menos 1 sobre 2. Então, é menos 1 sobre 2 x ao quadrado mais o b é 7 sobre 2. 7 sobre 2x mais 1. Mais 1. O que é que ele está querendo? A questão pede o comportamento dessa quantidade aqui após 1 hora do último dado coletado. Então, ele está querendo para quando o x é quanto? 3. É isso que ele quer. Quando o tempo é 3, ele quer saber quanto é o outro a quantidade Q. Ele disse, ó, após 1 hora do último dado coletado. Então, ele está querendo o valor numérico dessa função quando x é 3. Então, o y de 3. Ó. Quando x é 3, é menos meio. O x, ele quer que seja 3. 3 ao quadrado mais 7 sobre 2 vezes x. E esse x
é 3 mais 1. Vamos lá. O y de 3, na verdade, era o Q de 3, né? Ficou 3 ao quadrado é 9. Vezes menos 1 é menos 9 sobre 2, mais 3 vezes 7 é 21 sobre 2, mais 1. Bem, aqui tem 1, ó. Poxa, menos 9 sobre 2, 21 sobre 2. Não bora deixar essa belezura bem aqui também com o denominador 2? Olha, bora multiplicar esse aqui por 2 e esse outro aqui também por 2. Pode, professor? É claro que sim. Aí eu já empato, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2. Aí, y de 3 vai ser menos 9 mais 21 mais 2, dividido por 2. 21 mais 2 é 23, menos 9 é 14, dividido por 2 é 7. Então, 7 é o nosso gabarito. 7 é a nossa resposta. Letra B. Lindíssima, não é, pessoal? Lindíssima. E aí eu vou recapitular para você. Esse é um cenário trabalhoso para a função quadrática. Ele dá 3 pontos e pede a função, né? Eu vou recapitular aqui. Mas é também um padrão clássico, tá? Ele deu aqui os pontos 0 e 1, ele deu o ponto 2 e 6, 2 e 6, e deu o ponto 1 e 4. E queria o 3, e quem seria ele? 3 e quem? Né? 3 e y, 3 e q. Quando eu olho para a função, a gente sabe que o ponto onde, a ordenada do ponto, onde toca o eixo dos y, esse é o c. Ele disse que era uma função quadrática. A forma dela, uma das formas, né? Ax quadrado mais bx mais c. E o c é 1. Beleza. Eu preciso do A e preciso do B. Isso vai recair no sistema fatalmente, né? O que acontece aqui, ó? Esse ponto 1 e 4 e o ponto 2 e 6 pertencem à função, fazem parte da função. Então, quando eu substituir o ponto 1 e 4, o x do 1 e o y aqui, 4, na função, essa equação será verdadeira. O y aqui, ó, 4, e o x foi quanto? Ó? 1. Recaiu numa equaçãozinha, com duas incógnitas. Aí, beleza, daqui eu não acho nem o A e nem o B, mas está tudo certo aqui, porque esse ponto faz parte da função. Esse ponto, ele pertence a ela, melhor dizendo, ele está aqui, ó, o ponto 1 e 4. Então, se eu substituir o x e o y desse ponto na função, isso vai ser verdade. Depois, eu pego aqui, ó, o ponto 2 e 6. Foi o outro ponto que ele deu para a gente. O 2 e 6, ó, 2 e o 6. Esse ponto 2 e 6, ele também pertence à função. Então, o y é 6. Aí o x aqui é 2 e 2, ó. Fizemos as contas, encontramos uma segunda equação em função de A e de B. Ela sozinha, eu não acho nem A e nem B. Tive que fazer um sistema. Outro tempo eu fazer por adição. Para somar, para fazer por adição o sistema, tem que ter termos simétricos, opostos. Então, aqui estava 2B e aqui estava B. Eu vi uma facilidade em multiplicar por menos 2 essa equação inteira. Ficou menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes A, menos 2A e menos 2 vezes B, menos 2B. Está aqui ela, ó. Menos 2B, menos 2A, menos 6. Está aqui. E essa equação 2, eu só repeti. 4A mais 2B igual a 5. Está aqui, ó. Somamos termo a termo, zerou aqui o simétrico, achamos o A, que foi menos meio. Esse menos meio, eu jogo nessa equação aqui ou nessa, tanto faz.
Optei por jogar nessa outra, que eu queria resolver desse jeito. Ficou B igual a 3, aí menos A, menos o A. Só que o A é quanto? Ó? Menos meio. Menos com menos é mais. Deu, então, 3 mais meio. Para eu não fazer a conta, 3 mais meio é 3,5. 3,5 é 7 por 2. Professor, eu não gostei disso, não foi legal. Olha, se você treinar, você vai fazer isso muito rápido. Veja, tu tinhas 3 mais meio. Poxa, vamos fazer aqui virar 2? Aqui tem 1. Bora fazer virar 2? Como é que eu faço? Eu multiplico por 2 o 3 e multiplico por 2 esse 1. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 1 é 2. Ó, mais 1 sobre 2. O que é isso, ó? Ficou 6 mais 1 sobre 2, ó. 6 mais 1 sobre 2. Ora, 6 mais 1 sobre 2 é quem, ó? 7 sobre 2. Não tem escapatória aí. Ah, professor, eu quero fazer o MMC. Faça. Vai dar no mesmo. Mas eu já estou vendo 3 mais meio é 3,5. 3,5 é 7 dividido por 2. Eu deixei no sobre 2 para empatar com esse menos 1 sobre 2, para ficar dessa maneira a questão. Ó. O A tem um denominador 2 e o B também. Aí eu aproveitei o C, que era 1, fiz ele virar também 2. Como? Multipliquei numerador e denominador por 2. Quando você faz isso, lá na hora da prova, se você treinar, vai ser mentalmente. Se vai ser mentalmente, tu não vai ter essa linha mais, não. Tem muita coisa aí que não precisa, não é? Eu abri a questão todinha para que você refaça depois e treine e entenda o que aconteceu. Mas enxugue isso para ficar mais direto. Isso aqui não precisa aparecer, isso aqui também não, e nem isso, por exemplo. Esse cálculo poderia ficar nessa linha aqui e nessa aqui do final. Duas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Mas podia ser só duas. Isso aí é com você. Você tem que treinar, tem que refazer essas questões e depois fazer de forma mais enxuta. Isso aí é de cada um. Uns vão fazer questão de substituir assim, outros já sabem que vai substituir, já vão fazer a conta de cabeça, já vai cair para cá. Ou para cá, enfim. Então aqui eu tenho 2, ó, mesmo denominador, mantém ele aqui, e o resto soma normalmente. Beleza, pessoal? Fala aí para mim. Deu para acompanhar? Tranquilinho aí a questão? O que você achou dessa questão? Difícil, fácil, média, mais ou menos? Deu uma tristeza, né? Mas calma, pessoal. O Enem não é hoje, relaxa. Depois tu vai refazer isso aí, vai treinar isso aí e você vai se dar bem. É assim que vem. A do ano passado, de função quadrática, também foi bem legal. Essa aqui faltou a figura. Vamos aqui para a questão 12. Questão 12. Questão 12, você encontra ali na página 366. Questão 12, certo? Dê uma lida aí na questão 12. Quem já tentou fazer ela? Já fez? Já conseguiu? Como é que foi? Questão 12. Vamos lá. Olha só. Uma padaria vende, em média, 100 pães. Em média. Especiais por dia. E arrecada com essas vendas, em média, R$ 300. Ei, ele está me contando nessa questão que vende 100 pães. E fatura aí, arrecada R$ 300. Poxa,
Então, um pão está custando R$3, não é mesmo? Porque se eu pegar os R$300 e dividir por 100, eu vou encontrar o preço de um pão. Um pão especial, R$3. Concorda aí? R$3. Uma informação importante, ó, tá? Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido de acordo com essa equação, na qual Q representa a quantidade de pães, Q é a quantidade de pães vendidos diariamente e P, o seu preço em reais. Então, P é o preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção para... Olha só, ele decidiu fazer uma promoção. Então, esse preço vai ser alguma coisa inferior do que R$3. É uma promoção, né? Portanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média. Ele não quer diminuir a média de arrecadação diária. Só que essa média de arrecadação diária, ele já me deu. Ele já me disse que era 300. Então, ele vai diminuir o preço desse pão, mas vai continuar recebendo ali 300. Nessa média diária na venda desse produto. O preço P, em reais, do pão especial, nessa promoção, deverá estar no intervalo. Bem, a gente sabe o seguinte, que ele arrecada R$300 e vende 100 pães. Então, cada pão é R$3. Vai ter uma promoção. Uma promoção. Ele decidiu fazer a promoção, não é isso? E ele vai modificar o preço do pão para que a quantidade a ser vendida seja a maior possível. Ele fala que quando o preço é reduzido. Então, essa promoção tem a ver com o preço desse pão. E vai ser menor do que 3. Então, não vai poder estar nesse intervalo de R$4,50 a R$5,50. Ele vai diminuir o preço do pão. Não vai ficar entre R$3,50 e R$4,50, porque ele diminui o preço do pão. E não vai poder ser a letra C também. Por quê? Porque aqui encosta, passa de R$3. Ó, é menor do que R$3,50. Pode ser R$3,10, R$3,40, R$3,45, R$3,30. Só que o preço original já é 3. E ele vai diminuir. Então, não vai poder também estar na letra C. Aí, gente, já aumentou a tua chance de acerto. Então, qual vai ser o preço desse pão? Ele disse que é P. É o preço P. E esse Q é a quantidade vendida. Quanto é que é a arrecadação? Você concorda comigo que a arrecadação, que eu vou chamar de A, ela tem que ser igual o preço do pão, o preço do produto, vezes a quantidade. Que ele vai vender. Então, essa arrecadação vai ser o preço do pão, ele me disse, que é o preço P. Então, P vezes a quantidade. A quantidade aqui, ele me deu. Essa quantidade ele fornece para a gente na questão. Essa é a quantidade. E essa quantidade é quanto? 400 menos 100p. 400 menos 100p. Isso é a arrecadação. Só que essa arrecadação, ele quer o quê? Lá no início, ele está arrecadando quanto? R$300. E o que é que ele quer? Ele quer
reduzir esse preço sem diminuir a média de arrecadação. Se ele não quer diminuir a média de arrecadação, essa arrecadação vai continuar sendo quanto? 300. Então, ele vai continuar faturando 300. O preço é P e a quantidade vendida. Veja que o Enem deu tudo nessa questão. Ele entregou tudo. Ele falou, bem aqui ele conta, ó, o preço do pão é R$3. E eu quero diminuir. Então, não vai ser nem C, nem D, nem E. Beleza. Ele falou, olha, a quantidade vendida, quando o preço é reduzido, é Q. Essa é a quantidade vendida, é Q. E tá bem aqui Q. Aí ele fala que P é o preço. Aí mais adiante ele diz, olha, eu quero fazer essa promoção sim, estou interessado, mas não quero diminuir a minha arrecadação. Que ele já contou lá em cima. Quanto é a arrecadação? É 300. Então, 300 vai ser a arrecadação. Aí vai ser o preço vezes a quantidade vendida. É assim. Ele vai pegar esse produto dele e aí ele vai... a quantidade que ele vender multiplicado pelo preço vai ser quanto ele fatura com esse produto. Pronto. Veja que ele entrega tudo. Na hora da prova, eu tenho que treinar. E na hora da prova, eu tenho que ter calma para ler, porque está tudo lá. É só ver com calma essa interpretação. Então, aqui, ó, 400 vezes P é 400P menos 100P vezes P é menos 100P ao quadrado. Bem, eu posso dividir essa equação todinha por 100, ó. Vai ficar 3 é igual a 4P menos P ao quadrado. Vou trazer esse 3 aqui para o segundo membro. Tá, mais 3 vai menos 3. Vai ficar assim, ó, 0 igual a 4P menos P ao quadrado. Tá, mais 3 vai menos 3. Nada impede que eu ponha igual a 0 bem aqui, ó. Né, para eu arrumar essa equação. Então, vai ficar como? Ó, menos P ao quadrado mais 4P menos 3 igual a 0. Ele fez você construir a função quadrática. Ele não entregou de mão beijada. Tem questões no Enem que ele já dá de mão beijada. Outras ele pede para você construir. Essa ele pediu para construir. Mas ele deu todas as condições. Ele falou que tem uma arrecadação que tem que ser 300. E a arrecadação é o preço vezes a quantidade vendida. O preço ele falou que é P. E a quantidade vendida ele também deu. Ele deu tudo. E aí você montou a função quadrática. Eu tenho que achar o valor desse P aqui para que essa função seja verdadeira. Porque ele queria que desse aqui 300. Quanto tem que ser o preço do pão para isso aqui ser 300? Então, recaiu numa equação do segundo grau. A gente vai resolver ela pela propriedade da soma e do produto das raízes. A soma é menos B por A. E o produto é C sobre A. Então, aqui você tem, ó, o A. Esse A, ó, é menos 1. O B é 4. E o C é menos 3. Então, menos o B, que é 4, pelo A, que é menos 1. Menos com menos é mais 4. E o produto é C sobre A. É menos 3 por menos 1. Menos com menos é mais 3. Agora eu tenho que parar e pensar em dois números que somados dê 4, que vai ser ali, e dois números que multiplicados dê 3, P' e P duas linhas. Então, veja o 1 e o 3. Ó. Se eu somar 1 mais 3, dá 4. E se eu multiplicar 1 vezes 3, dá 3. Então, para ele faturar R$300, em média, continuar com isso, o preço do pão tem que ser R$1 ou tem que ser R$3.
Só que ele vai fazer uma promoção, não é? Ele vai reduzir o preço. Esse 400 menos 100 aqui, ele fala que ele reduz, ó. Caso o preço seja reduzido, que isso aqui vale. Então não vai poder ser 3, porque 3 gera o preço original. Então não pode ser 3. Ele vai ter que diminuir esse preço. 3 não serve. Então, vai ter que ser R$ 1 esse preço. E R$ 1 eu vou procurar lá no intervalo, entre a letra A e a letra B. Aqui, ó, letra A. Porque o preço P vai ter que estar entre 50 centavos e 1,50. Né? Porque tem que ser R$ 1 o preço desse pão especial. E aí me fala, essa foi mais fácil que a outra? Foi mais simples? O que você achou? Me fala aí. Mais fácil, mais simples? Mais difícil? Cadê vocês? Por onde andam? Parece que essa melhorou um pouquinho, né? Um pouquinho. Vai em frente, vamos em frente, meu povo. Aí, uma simples, uma fácil. Uma boa aqui para a gente se divertir. Antes da gente fazer essa, eu quero que você levante aí da sua cadeira. Bora fazer um intervalo de 1 minuto. Né? Foram duas questões boas. E vem muito mais pela frente. Então, bora fazer o nosso intervalo. 1 minutinho. Levanta da cadeira. Circula aí pela casa. Vai lá na pia. Molha aí o teu rosto. Morde um pedacinho de pão e volta. O objetivo é dar uma oxigenada aí no seu corpício. Vai lá. Vamos lá, pessoal. Vamos em frente. Questão 13. Lá vai.
um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Deu a equação do segundo grau aqui, ó, em que H representa as horas do dia. H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Olha só, o número de bactérias é o maior possível. O número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Então, quando a temperatura é máxima, o número de bactérias é máximo também. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com a classificação muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Bem, a gente sabe que esse maior número de bactérias ele vai acontecer quando a temperatura for máxima. Né? Então, ele quer saber a temperatura. Veja, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, eu preciso do máximo valor dessa função, porque a temperatura está aqui, ó, e aqui são as horas. E o tempo, a tabela que ele me dá, é justamente a temperatura. Eu preciso saber onde vai estar essa temperatura. A gente sabe, ó, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias. Isso acontece. O número de bactérias é o maior possível. É exatamente o que ele quer, o maior possível. E aí ele fala que isso acontece quando a estufa atinge a temperatura máxima. Temperatura máxima. Está aqui a temperatura. Bem, dessa equação, nós temos aqui facilmente o A, que é menos 1, o B, que é o 22, e o C, que é menos 85. Vou chamar bem aqui de cálculo A, ó. Vamos obter o delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. B ao quadrado, ó, 22 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1. O A, bem aqui tem um que não precisa aparecer, ó. É menos 1. Vezes o C. E o C é quanto? Ó? Menos 85. Beleza, professor, por que você está fazendo delta, professor? Porque ele está querendo a máxima temperatura. Essa função aqui, ó, a concavidade, ela é voltada para baixo. E o C é menos 85. O B é positivo. Olha só. Aqui, ó, Y e X. O C não é menos 85, ela está passando lá no menos 85. Bem aqui, ó, menos 85. Menos 85. Né? E ela vai até uma temperatura máxima. Bem aqui está o vértice. Aqui você terá o X do vértice, o X do vértice e aqui o Y do vértice.
A questão não está querendo saber qual é o tempo que vai me trazer a temperatura máxima. Não. Ele está querendo essa temperatura no interior da estufa quando o número de bactérias é o maior possível. Bem, a temperatura ela é máxima quando o número de bactérias é o maior possível. Então, eu estou querendo o valor máximo dessa função. É a maior imagem que essa função assume. É o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Por isso eu estou achando o delta. Ah, professor, por que está subindo aqui? Eu sei que o C é onde toca o eixo dos y. No caso, C foi menos 85. Mas por que está subindo? Por que não veio descendo assim, ó, no C? Poderia ir descendo aqui no C, né? Mas eu estou vendo que as temperaturas são todas aqui também positivas. Além disso, depois você lê aqui no resuminho. Isso tudo ajuda. Toda informação é importante. B indica se a parábola corta o eixo y subindo, se B é maior que zero, ou descendo, B menor que zero. Que legal, né? Então lá, o B era maior do que zero, então estava subindo. Tá vendo? B era 22, está subindo aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Importantíssimo. Vamos lá. Bora achar aqui o delta. 22 ao quadrado. 484? 484. Confirma aí. Menos com menos mais, com menos menos. 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 8, 32 mais 2, 34. Delta igual, veja se dá 144. Confirma aí essa continha. É? 4, 8, 4, 340. Deu 4, 4 e 1. A mosca. Legal. Então, cálculo B. O valor máximo de uma função é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Que é igual. Lembra da aula passada que valor máximo e o valor mínimo só muda o nome. É sempre o y do vértice. Então, menos o delta, que é 144, dividido por 4 vezes o a. 4 vezes o a. E o a é quanto? É menos 1, tá vendo? Ó? Menos 1. Menos 1. Bem, menos com menos é mais. 144 dividido por 4, 36. 36 graus. E 36 graus está onde lá na nossa tabelinha? A minha desformatou aí, a sua está bonitinha aí no livro. Então, a gente encontra esse 36 graus bem aqui em alta. Ó. Alta. Portanto, nosso gabarito, letra D. Letra D de dado, alta. Veja o que a banca faz. Ela faz você analisar se tu vai fazer o x do vértice ou y do vértice,
joga numa tabela para te comparar, a partir daí você marcar a resposta. Então, é uma questão, na verdade, muito simples, porque ele só está querendo o valor máximo da função. Você sabe que se a concavidade, se o A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Você vai ter aqui, ó, os eixos coordenados e a concavidade voltada para cima, toda vez que o A é maior do que zero. Não é mesmo? Esse aqui, ó, é o vértice. Aqui você vai ter o y do vértice. Veja que é a menor imagem que essa função assume. Imagem são os valores de y. E aqui você vai ter o x do vértice. Esse é a menor imagem, o menor valor dessa função. É o valor mínimo. E esse x aqui é o ponto que dá o valor mínimo. É chamado de ponto de mínimo. Da mesma forma, quando o A é menor do que zero. Se o A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Quando o A é menor do que zero. Aqui você tem também o vértice. Aqui é o y do vértice. E aqui também é o x do vértice. Esse y do vértice é a maior imagem que a função assume. Não tem outra maior. O gráfico é até aqui. Então, esse aqui é o valor máximo. Máximo. E esse ponto que me dá o valor máximo, ele é o ponto de máximo. De máximo. Bem, quem é o valor mínimo ou quem é o valor máximo? É o y do vértice, menos delta sobre 4a. E quem é o ponto de mínimo ou ponto de máximo? É o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Essa questão queria o valor máximo. Por quê? Porque ele disse que a temperatura é máxima quando o número de bactérias é máximo. Aí aqui ele fala, para ter o maior número de bactérias, quanto tem que ser a temperatura? A temperatura tem que ser máxima, mas essa é a equação da temperatura. Então, aqui eu quero o valor máximo dessa função. Foi isso que ele disse. Está aqui a função que define aqui essa temperatura. E qual é o valor máximo? O valor máximo é menos delta sobre 4A. E achamos o delta, que foi 144, e fizemos menos delta sobre 4A. E encontramos 36. Quando a gente encontrou 36, foi lá na equação, na tabela, e vimos que era alta aqui. Ó. A estufa está, essa temperatura está classificada como alta. E essa aí, pessoal, se fosse hoje o Enem, você faria? O que você diz? Gente, vão estudar. Vai treinar, vai estudar. Não brinque, não perca a sua vaga. Entendeu? Não perca a sua vaga, que o Enem está perto. Vamos olhar a questão de número 14. Questão de número 14. Amanida aí. Boa questão também. Boa questão. Questão de número 14. Essa questão, a gente também vai precisar fazer um sisteminha. Bora lá. Bora lá. Um professor, depois de corrigir as provas da sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3. Para alterar as notas x da prova para notas y, f de x.
da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0. A nota 10 permanece 10. A nota 5 passa a ser 6. A expressão da função a ser utilizada pelo professor é... Olha, eu já vi que é uma função quadrada. Ah, podia ser aqui essa. Bora ver se fosse essa bem aqui. Tudo aqui é quadrática, menos essa. Olha. Se é 0 e 0. Se a nota é 5, e aqui também é 5. Se é 10 e 10. Se fosse isso, olha aqui o x e olha aqui o y. Veja que o x é igual ao y. Lá na geometria analítica, a gente vai ver que isso é uma bissetriz. Aqui nós temos, y e x. Quando aqui é 5 e aqui é 5, aqui é menos 7, aqui é menos 7. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Os eixos x e y dividem esse plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Esse é o primeiro quadrante e esse é o terceiro quadrante. É o quadrante 1 e 3. É quadrante ímpar. Então, aqui, o x é igual ao y. É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Só que lá não foi assim. Não dá para ser essa. Entendeu? Então, vai ser uma função do segundo grau mesmo. E, de fato, será função quadrática por esse motivo. Veja. Quando é 0 para x e 0 para y. Quem tirou 5, o professor vai mudar para 6. E quem tirou 10, é claro, quem tirou 10, continua 10. Se fosse quem tirou 5, continuasse 5, ia ficar aqui, o 5. Tá vendo? Ia ficar na reta da bissetriz dos quadrantes ímpares. X igual a Y. Não foi isso. Não é isso. Porque quem é 5 não ficou com 5. Quem é 5 ficou com 6. Aí faz a curva da parábola. E todas essas são do segundo grau. Certinho? Vou tirar essa reta daqui. Para não confundir. Pronto. Quem é 5 tirou 6. Nesse caso aí, você vai ter 2 caminhos. Eu vou testar um caminho. Olha, tu te deparou com essa situação lá na prova. Ele te deu 3 pontos e está querendo a função. Esses pontos fazem parte de uma dessas funções. Uma dessas. Então, se você substituir esse ponto na função, tu vai chegar como verdade. Se encontrar essa função. Olha, aqui é o x e aqui é o y. Bora testar? Quando o x é 5 e o y é 6, olha, quando o y for, o x aqui, é 5 e o y é 6. Você testa. Aqui, 6, que é o y, que é igual a menos 1 para 25, x quadrado, mas o x é 5, vai ficar 5 ao quadrado,
25 mais 7 quintos vezes o x, que é 5. Ó, aqui eu vou dividir, ó, vai ficar menos 1. E aqui eu vou simplificar, vai ficar 7. 7 menos 1 é 6. 7 menos 1 é 6. Esse ponto aqui pertence a essa função. Tá certo? Beleza. Bora testar o zero. 0 e 0. Se o x é 0, e se o y é 0 e o x é 0, vai ficar 0 igual a 0. Esse outro ponto aqui também. Valeu. E agora? 10 e 10. Quando o y é 10, aqui é o lado. O y é 10, entendeu? Menos 1, 25 avos, 10 ao quadrado. Menos 1, 25 avos, 10 ao quadrado, que é 100. Mais 7 quintos vezes o x, que é 10. 10 e 10, ó. X é 10 e y é 10. Estou substituindo o x e o y nessa letra A. Mas também eu estou arriscando aí. Eu vou ter que substituir em todas para ver qual é a verdadeira. Tem que bater. Então, bem aqui, ó, vai dar menos 4. Ó, e aqui, a gente vai chegar em 14. 14. 2 vezes 7 é 14. Menos 4 é 10. Valeu esse ponto, nosso gabarito letra A. Compreende o que aconteceu aqui? Ó? Deu sorte que foi a letra A. Mas essa você sabia que também não era. Você não sabe achar a função quadrática, que não vai ser o seu caso. No desespero ali, falta poucos minutos para acabar a prova. Você tem que acertar a questão. Ele te deu 3 pontos, 1 ponto. Tu substitui esse ponto ali na função que ele te deu. Coloquei o ponto 0 para x e 0 para y, deu verdadeiro. Coloquei 5 para x e 6 para y, deu verdadeiro. 10 para x e 10 para y, deu verdadeiro. Matou. Letra A vai para outra. Ou faz as contas. Vamos lá. A gente vai ter que substituir isso aqui na função. Vamos fazer todas as substituições aqui, ó. Vamos lá. Eu já sei que o C é quanto? C é 0. A função tem essa forma. Y igual a ax ao quadrado mais bx. Veja, ela é assim. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A forma da função quadrática. Mas o C é 0, porque o C é a ordenada do ponto onde ela toca o eixo dos y. Ele é 0. Eu já não vou colocar ele aqui. Meu cálculo A, eu vou pegar o ponto 5 e 6. O ponto 5 e 6 e vou substituir, porque eu sei que ela pertence lá na função y. Esse é o x e esse é o y. E vou fazer aqui a minha substituição. Então, o y é 6, que é igual a A vezes o x, que é 5, só que é ao quadrado, mais B vezes x, que é 5. Arrumando isso, ficou 5 ao quadrado é 25. 25A mais 5B é igual a 6. Do jeito que está, eu não acho nem A e nem B. Isso aqui é B, tá? B, isso aqui é 6. Vou guardar isso e vou chamar de equação 1. Vou fazer aqui o cálculo B. Passamos por isso, não foi? Ainda agora, logo mais cedo. Vamos lá. Agora eu vou pegar o ponto 10 e 10. 10 e 10. Esse ponto pertence à função.
Então, esse x e esse y do ponto, a gente vai substituir na função. A função é essa aqui, ó, porque o c é 0. Então, quem é o y? Ele é 10. E o x também é 10. Vai ficar o y, que é 10, que é igual a vezes o x, que é 10, mas é ao quadrado, mais o b vezes x. B vezes 10. 10 ao quadrado é 100. Ficou 100a mais 10b, que é igual a 10. Pronto. Vou guardar essa equação também, porque ela sozinha eu não acho nem A nem B. Sozinha a gente não faz nada. Mas eu tenho... ela eu vou chamar de equação 2. Equação 2. Nós temos o seguinte, ó. Aqui apareceu um 5b. E aqui apareceu 10b. Eu posso fazer esse aqui virar menos 10, se eu quiser, menos 10b. Ou esse aqui eu posso fazer virar menos 5b. Tanto faz. Eu posso fazer esse aqui virar menos 25. Ou fazer esse aqui virar 100. Tanto faz. O que é que eu vou fazer aqui? Eu escolho pegar essa equação todinha, toda ela. Eu vou dividir ela por menos 2. Por quê, professor? Porque eu quero que esse aqui vire menos 5b, para eu pegar com esses 5b, somar e ele ser simétrico e eliminá-los. Cálculo A, cálculo B, o cálculo C. Como ficou? Ficou assim, ó, 25. Vou repetir aqui. 100A, 100 dividido por menos 2 é menos 50A. 10b dividido por menos 2 é menos 5b. 10 dividido por menos 2 é menos 5. Desse outro, eu vou repetir. 25a mais 5b é igual a 6. E agora eu vou somar. Menos 50a com mais 25a. Repete o sinal do maior e subtrai menos 25a. Menos 5b com mais 5b, zerou, que era o meu objetivo. Ao dividir tudo por menos 2, eu queria que aqui virasse menos 10b para eu cancelar com esse. Isso é igual. 6 menos 5 é quanto? 1. Então, o A é menos 1, 25 avos. Menos 1 para 25. Menos 1 dividido para 25. Vamos guardar, já foi o A. Esse A, eu jogo em qualquer uma delas. Eu vou jogar dessa bem aqui, ó. Vamos lá. Cálculo D. Ficou 25A mais 5B vale 6, olha. 25A mais 5B é igual a 6. Então, ficou 25 vezes o A. O A é menos 1 para 25. Então, menos 1 para 25. Menos 1, 25 avos, mais 5B é igual a 6. Cancela aqui, simplificou esses dois. Sobrou apenas menos 1, que eu vou levar para o segundo membro, vai mais 1. 6 mais 1 é 7. Ficou 5B é 6 mais 1. 6 mais 1. Então, o B, 6 mais 1 é 7. 7 dividido por 5. Esse é o B. Não, mais fácil logo não, pessoal. Então, cálculo E. Ele quer só a função.
A função é essa. Y igual a ax ao quadrado mais bx, porque o c é zero, porque ele passa na origem. Então, o y vai ser o a. O a é menos 1, 25 avos. Menos 1, 25 avos. X ao quadrado mais o b. O b é 7 quintos. 7 quintos vezes x. Nosso gabarito aqui, então, letra D de dado. Letra D de dado. Lindíssimo. Qual você gostou mais? Dessa 14 ou dessa 7? É a mesma coisa. Mesma situação. Ele deu 3 pontos, né? E queria, nesse caso aqui, ele foi mais além. Quando a gente chegou na equação, bem aqui, ele ainda queria x igual a 3, que é o valor numérico da função quando o x é 3. Né? Essa aqui de 2019, ela foi mais além. Foi um pouco mais lá. A que a gente fez agora já parou na equação. Parou na equação. Ele queria apenas a equação. Pronto. Certinho, meu povo. Cadê vocês? Me conte aí. Fale comigo. Conte-me aí. Conseguiu aí compreender? Conseguiu entender? Opa! Vou pegar aqui. Quando eu abro outra tela, dá essa microfonia, ó. Não consegui ver a mensagem aqui. O que você achou da questão? Estão conseguindo me ouvir? Que tal a questão? Boa, mais ou menos? Fácil, muito fácil? Alguns são bem longos, beleza. Mas lembra da dica que eu dei aqui para vocês. Ó, essa aqui ficou a dica, né? Você substitui o ponto na função. Ele te deu ponto 0 e 0. Deu ponto 5 e 6, deu ponto 10 e 10. É longa. O Enem, a prova é longa. Só que ele te deu as funções. Essa tu já matava, não podia ser essa aqui. Certo? E aí você ia substituindo os pontos. Dá trabalho? Dá. Mas também matava a questão. Talvez matasse a questão mais rápido do que fazer essa continha toda. Né? Mas tu vê as coisas se repetindo no Enem. 2014, aí 2019. Fica de olho. Estude tudo. Vai estudar que você vai passar. Mas você tem que estudar. Tem que fazer o simulado. Tem gente que não está fazendo simulado. É para fazer. Faça simulado. Se quebre todinho no simulado, todinha. Vai ver um monte de erro. Meu Deus, não sei nada. Aí, olha as soluções. Aí começa a estudar as soluções.
tá em texto, as soluções, explicando. Aí tu me chama no WhatsApp, professor, explique melhor bem ali para mim. E aí eu vou explicando, eu vou te ajudando. Mas você tem que pagar esse preço mesmo. Não é fácil. Mas veja, o primeiro semestre está acabando. Primeira quinzena de julho, você vai descansar, não vai ter aula no nosso curso. Mas no dia 16 de julho, você já volta a engatar 6 encontros em julho. Começa dia 16 a revisão ali dessa reta final. Bem? E você vai se preparando para sábado, porque eu vou dar aula extra. Eu vou confirmar amanhã no grupo, sábado agora, 19 horas, aula extra. 1h20, 1h30 aí de aula. Dá um fortalecimento matemático para você. Outra coisa, eu vou lhe dar de presente um bônus. Bem aqui, tem uma turma, atualmente, de matemática, uma turma de matemática básica. Aí nós tivemos aula de razão e proporção, produto notável, racionalização de denominadores. Tem aqui mais 3 aulas que amanhã vai estar atualizada aqui, que é equação do segundo grau, equação biquadrada, equação irracional, teorema de Tales e semelhança de triângulos. Tem 6 aqui. Toda semana eu ponho uma. É matemática básica. Eu vou, nas próximas horas, eu vou cadastrar todos vocês aqui nessa outra escola, entendeu? Dentro da plataforma. Quando você acessar, vai ter a opção. Se você vai para matemática básica ou vai para a turma do Enem. E aí você vai poder fortalecer um pouco mais a matemática básica. Tá bom? O que você achou? Fala aí para mim. Legal, né? Vai te ajudar. Mas aproveite, pessoal. Use o material, use a plataforma. Você não vai se arrepender. Você vai passar. Mas tem que estudar. Tem que dar esse gás. Olha essa outra. Essa aqui é lindíssima. Lindíssima essa questão. Deu uma lida nela aí. É a questão 15. Eu vou te dar 1 minuto para te ler essa questão. Leia ela, por favor. Ó, consegui usar aqui a segunda tela sem a microfonia. Era aquela peça que estava na frente do computador. Acertei fazer, deu certo. Ó. Vamos lá? O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada, R$ 10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10.000 com a venda de ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de 10, a cada R$ 2 que aumentava, a cada R$ 2 que aumentava, e ele aumentava no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Então, quando era R$ 10, ele faturava os 10.000.
Ele está te dando aqui, ó, quando é R$10, ele fatura 10.000. Esse é o X e esse é o Y. Mas quando ele aumenta a R$2 no valor da entrada, recebia 40 pessoas a menos. Nessas condições, considerando P, o número de pessoas presentes em um determinado dia, e F, o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas. Ele quer o faturamento dependendo, em função do número de pessoas. E o número de pessoas, ele me disse que o número de pessoas é P. Ele está querendo essa resposta aqui em função do número de pessoas. Ei, mas ele deu de mão beijada aí para a gente também. Deu ou não deu? Ele me deu um ponto onde essa função passa. Um ponto onde pertence essa função. Temos aqui na letra C, ó, o nosso gabarito. Por quê? Se você pegar esse X e esse Y e substituir todas elas, vai ser verdadeiro só em uma. Então, ó, se eu pegar aqui a letra C, menos 1 para 20, vezes P ao quadrado. Então, 10 ao quadrado. Na verdade, não, né? Para testar aqui. 10 ao quadrado mais 60P. 60 vezes o P. P é o número de pessoas, né? Então, aqui é pessoas. 10.000 pessoas. Para ver se vai dar certo aqui o nosso macetinho. Mas a gente vai fazer a conta. Isso aí é na hora do desespero, né? Na hora do desespero. Nessa questão aqui, ele fala que são 10.000 pessoas quando o preço é R$10. Então, esse aqui é o faturamento. Então, não é isso aqui, né? Não é isso. Não é Y com X. O faturamento vai ter que ser 10.000, quando ele tinha quantas? Agora sim, aqui, 1.000 pessoas, né? 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, o faturamento é 10.000. Agora sim, são 1.000 pessoas. Quando o faturamento, quando ele tinha 1.000 pessoas, o faturamento era quanto? Ó? 10.000. Então, o faturamento vai ter que ser 10.000. Esse F aqui, ó, vai ter que ser 10.000. 10.000. Aí eu tenho menos 1 para 20 vezes P ao quadrado. É o 1.000 ao quadrado, são as pessoas. 1.000 ao quadrado. Mais 60 vezes 1.000. Vou pôr aqui, vezes 1.000 pessoas. P é o número de pessoas. Pessoas. Isso vai ter que dar 10.000. Porque ele disse, quando tem 1.000 pessoas lá, o faturamento é 10.000. Ele me contou lá em cima. Então, aqui, menos 1. Aí, 10.000 ao quadrado é 10.000. Perdão, 1.000 ao quadrado é 1.000 vezes 1.000. Aí, basta eu acrescentar mais 3 zeros. Tudo isso aí dividido por 20. Mais 60 vezes 1.000 é 60.000. Aqui eu tenho, simplifica esse zero, ficou 100.000 dividido por 2, é 50.000, negativo, então menos 50.000, mais 60.000. Ora, 60.000 menos 50.000 é mesmo 10.000, foi verdadeiro aqui. Quando tem 1.000 pessoas, o faturamento é
10 mil. Ele me contou lá em cima e me deu a equação. Isso é se eu não souber fazer a conta, não é? Aí eu acho melhor testar. Eu vou testar. Teste. Aqui pareceu lento e tal, mas na hora você vai, tenho certeza, tá com o raciocínio lá avançado ali, que você vai fazer as continhas rapidinho. Sai, mata a questão e às vezes nem faz tanto cálculo. Mas vamos fazer aqui. Bora analisar essa questão. Olha só. O que é que ele quer? O faturamento vai ser que o valor da entrada multiplicado é o valor da entrada pelo número de pessoas. Você concorda com isso? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Seria o faturamento. É o valor da entrada. A questão está pedindo assim, ó. A expressão que relaciona o faturamento em função de quem? Ó? Do número de pessoas. Ele quer o faturamento dependendo do número de pessoas. Ele não está querendo saber do acréscimo na entrada, nada disso. Ele fala que a partir de R$10, a cada R$2 aumentado, ele recebia 40 pessoas a menos. Então, esse valor a gente vai ter que encontrar. Quanto é esse valor? E multiplicar pela quantidade de pessoas, que é P. Ele quer a resposta em P. E esse valor, ele vai ter que estar, ó, em função de P. Porque a questão está pedindo que ele quer, ó, relaciona a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas, mas o número de pessoas é P. Eu vou ter que dar o jeito de fazer esse valor aqui, ó, em função de P. É isso que eu preciso. Vamos lá. Vai ser bem aqui o cálculo A. Cálculo A. Bora ver. Quem é o valor? O valor eu vou chamar de V. É R$10 mais 2 vezes X. Quem é esse X? Esse X é o número de vezes do acréscimo. É o número de acréscimos. Eu sei que toda vez que eu aumento 2, quebra lá 40 pessoas. Eu não sei quantas vezes eu vou aumentar aqui. Mas esse X, com certeza, não vai lá para a equação. Eu preciso do valor. Eu vou ter que trabalhar esse valor em função de P. E esse valor está em função do número de acréscimos. E eu não quero em função do número de acréscimos. Eu quero em função do número de pessoas. Então, eu vou isolar esse X aqui, ó. Vai ficar o valor, tá mais 10. Vai para o primeiro membro, olha. Menos 10 é igual a 2x. Então, V menos 10 vai ser igual a x. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. O que foi que eu encontrei? Eu encontrei a quantidade que eu estou acrescentando esse 2, só que dependendo do valor. Eu inverti aqui. O valor do ingresso é R$10 mais o aumento de 2. Se fosse uma vez, 2 vezes 1. Ah, foi para 2 de 2, 2 vezes 2. Ah, foi 3 vezes, 2 vezes 3. Eu não sei qual foi o número de acréscimos. E aí eu chamei de X. Professor, eu não tinha que colocar esse 10 mais 2x bem aqui, que é o valor, e multiplicar pela quantidade de pessoas? Sim, seria. Só que bem aqui é 10 mais 2x, o valor desse ingresso, ele não está dependendo do número de pessoas, está dependendo do número de acréscimos. E a questão não quer isso. A questão está falando que ela quer em função do número de pessoas.
Então, esse valor eu vou ter que levar para o número de pessoas. Vou até colocar aqui assim. Pessoas. Eu vou ter que levar tudo para o número de pessoas. O faturamento é o valor do ingresso vezes a quantidade de pessoas. Só que esse valor do ingresso não me interessa em função do número de acréscimos. Me interessa em função do número de pessoas. Eu sei que o valor é 10 mais 2x. E aí eu organizei aqui, isolei, né? Passei o 10 para o primeiro membro, o 2 dividido, isolando o x. Agora, o cálculo B. A gente sabe aqui o seguinte, que toda vez que ele acrescenta R$2, no caso, no valor do ingresso, ele perde ali 40 pessoas. Então, eu vou ter aqui a quantidade de pessoas. E a quantidade de pessoas? São aquelas 1.000 pessoas menos 40 pessoas vezes a quantidade que ele aumentou, aquele R$2. O X, ó. Quem é esse X? É esse, ó. Que eu vou substituir bem aqui. Veja que esse X está em função do valor. E aqui eu tenho P. Quando eu colocar o X em função do valor, eu vou ter valor e P. Aí eu vou conseguir passar o valor em função de P. Quer ver? Olha, ficou assim. P vai ser aquelas 1.000 pessoas. Professor, por que mesmo isso aqui, professor? Porque ele fala, ele conta para a gente que ele recebia lá 1.000 pessoas. Mas toda vez que ele acrescenta R$2, ele perde ali, ó, 40 pessoas. Então, são 40 pessoas a menos por cada vez que ele acrescenta R$2. Então, eram 1.000 pessoas, ó. 1.000 pessoas. Aí ele coloca R$2, aí perde 40. Coloca mais R$2 de acréscimo, mais 40. E assim vai. Então, vai ser R$1.000 menos 40 pessoas vezes a quantidade de acréscimos. Isso aqui é o número de acréscimos. Número de acréscimos. Veja que aqui não é a quantidade real, é o número de acréscimos. O real é que é R$2. Mas foi vezes um acréscimo. Deu R$12. É R$2 aí, vezes 2. Foram 2 acréscimos. Foi para R$14. Então, esse X é a quantidade de acréscimo que eu vou substituir bem aqui, ó. Ficou menos 40 vezes X. Quem é X? É V menos 10 sobre 2. Esse é o V. O X, né, número em função de V. A questão acabou, porque eu vou achar agora o valor em função de P, que é o que eu estou precisando lá em cima, do valor em função de P, porque a questão está pedindo tudo em função do número de pessoas. E eu estou levando tudo para o número de pessoas. Então, P vai ser igual a 1.000, não é mesmo? Aqui eu vou multiplicar. Menos 40 vezes V. Na verdade, aqui sobre 2 logo, ó. Vou dividir por 2, que dá 1, por 2, que vai dar o 20. Ó. Você lê aqui. Aí ficou menos 20 vezes V. É menos 20V. Menos 20 vezes menos 10. Menos com menos é mais. 20 vezes 10 é 200. Então, ficou 1.000 mais 200, é 1.200. P é igual a 1.000
mais 200. 1.200 menos 20V. Por que eu não juntei isso? Porque os termos não são semelhantes, não é? Aqui tem V, mas aqui não tem. Então não se mistura isso. Os termos não são semelhantes. Vou isolar o V agora. Olha, eu vou passar esse menos 20V para o primeiro membro. Vai mais 20V, que é igual a 1.200. Tá, mais P eu vou levar lá para o segundo membro. Vai menos P. O V vai ser igual a 1.200 menos P, tudo isso dividido por 20. E aí eu só vou clarear para você, ó. V vai ser 1.200 menos P sobre 20 é o mesmo que 1.200 sobre 20 menos P sobre 20. Só para você perceber que isso aqui é a mesma coisa. Tá? Então, V vai ser igual. Simplificou aqui, ó, deu 60 menos P sobre 20. Então, esse faturamento vai ser igual. De onde eu estou tirando isso? Lá de cima agora. Ó. Lembra do faturamento? Isso aqui, ó. É o valor vezes a quantidade de pessoas. Mas tudo em função de P. Faturamento é o valor vezes a quantidade de pessoas, que foi o que você concordou comigo lá no início. Então, o faturamento vai ser o valor em função de P. Ele tá aqui, ó, 60 menos P por 20, ó. 60 menos P sobre 20. Tudo isso multiplicado pela quantidade de pessoas que a questão me disse que era P. Agora eu tenho o faturamento todo em função de pessoas. Aqui, ó, lá no início, vamos terminar aqui. F ficou P vezes menos P sobre 20 é menos P ao quadrado sobre 20. P vezes 60 vai dar mais 60P. Onde a gente encontra essa belezura? Vamos lá. Menos P quadrado por 20 mais 60P. Menos P ao quadrado por 20 mais 60P. A gente encontra aqui, ó, menos P ao quadrado por 20 mais 60P. Vou até apagar aqui para não ficar bagunçado. Aí você me diz, foi mais fácil tu substituir o ponto que ele já te contou, que quando P é 1.000, o faturamento é 10.000. Aí tu matou a questão, acabou aqui. Ou fazer a continha, ó. Que lindeza. A questão é uma pintura. Depois você refaz. Eu vou recapitular rapidinho nesses 30 segundos aí. Ele queria o faturamento em função de pessoas. Aí tu sabes que o faturamento é o valor vezes pessoas. Pessoas é P. Faltava o valor em função de P. Eu tinha o valor, que era 10 mais 2x, só que esse x é o número de acréscimos. É a quantidade que eu estava acrescentando o 2. Era o x. E pessoas, ele percebeu que para cada x que ele acrescentava lá, naquele número de acréscimos lá de 2, para cada x daquele, ele perdia 40 no universo daquelas 1.000 pessoas. Então, ficou em que P
P era aqui, ó, 1.200 menos 20V. Só que eu quero V em função de P e não P em função de V. Eu precisava isolar o V. Quando eu isolei o V, eu cheguei bem aqui. Aqui a questão acabou, porque o V, o valor, já está em função de P. Aí ficou o valor vezes as pessoas. Aí matou aqui, letra C, o nosso. Opa, a letra C, o nosso gabarito. Gente, eu vou finalizar aqui a nossa aula, tá? Parabéns por você ter ficado aí até agora. Se você não assistiu a aula de função quadrática da semana passada, assista, porque elas se complementam. Essa aqui já foram umas questões bem legais, bem bonitas. E vai lá, refaz as da aula passada, refaz as dessa aula e vai para o livro, termina, faça todas essas. Tá bem? Beijão para ti, bons estudos para